Olá, aluno Univesp, professor Inoceso para mais uma aula de processos industriais de fabricação. Na aula de hoje nós vamos falar sobre torneamento, né? Então, eu fiz até aqui um desenho, né, para a gente entender como funciona o processo, né? Então, basicamente, né, a peça é isso aqui que está em azul, é um cilindro, né? A peça é um cilindro, né? Aqui eu tenho o sistema de fixação da máquina, né, que a gente chama de castanha, né? A gente fixa a peça na máquina dessa forma. E aí nós temos uma ferramenta aqui, ó, que vai atuar sobre esse material. Esse material ele vai girar, né? Ele vai ter uma revolução aqui, ele vai girar, e essa ferramenta vai avançar contra o material aqui e promover o corte desse metal, tá? Então assim, basicamente o processo de torneamento seria isso, né? Eu pego uma peça cilíndrica, prendo lá no sistema de fixação, uma castanha, a máquina gira e a ferramenta vai atuando e cortando o material, gerando assim o cavar, tá? Então eu coloquei até um desenho aqui, ó, de uma broquinha, né? Essa broquinha aqui nós chamamos de broca de centrar, né? Ou broca de centro, né? Essa broca aí, ela tem a função de gerar um furo, que é um furo padronizado, né? Padronizado, existem várias dimensões, de acordo com a norma, né? Mas assim, ele é padronizado para poder fazer com que a gente tenha uma condição de sustentação dessa peça. Então eu posso ter uma peça que nós chamamos de peça de placa, né, que eu não tenho nenhum tipo de sustentação aqui, mas eu posso ter uma peça mais longa, né, e a peça mais longa necessita de um furo de centro e uma sustentação aqui, ó, que é um contraponto para a gente poder fazer a fabricação, né. É a relação L sobre D, né, L é o comprimento e D é o diâmetro da peça. Então existem peças que dá para se trabalhar só pura e simplesmente presa na placa, né, 5, 10 milímetros, dependendo da peça é suficiente, né. E aí, dependendo da condição, a peça mais longa, aí eu sou obrigado a colocar uma condição de sustentação, que é um ponto, e que esse ponto vai ter que ser apoiado em cima de um furo de centro feito por uma broca de centrar. Tá? Então, basicamente, o processo seria isso, né? E aí, do material em bruto, né? O material em bruto que a gente recebe lá na máquina para poder trabalhar esse material. Quais são as maneiras que a gente recebe esse material? Então, assim, na grande maioria das vezes, nós recebemos material proveniente de uma barra, né? Então, eu pego uma barra cilíndrica, comercial, isso é vendido nos mais variados diâmetros, né? Com os mais variados tipos de materiais. Eu corto os cilindrinhos, né? Os cilindros, aí eu prendo na máquina, tal qual está aqui, ó. E aqui eu faço a usinagem da minha peça. Então esse aqui é o procedimento assim, mais simples e mais comum para peças não seriadas, né? Ou seja, volume pequeno, né? Peça que eu não tenho muita quantidade, né? É uma solução muito boa, porém é uma solução que gera muito cavaco, né? E gera muito tempo de fabricação. E em algumas situações, quando eu tenho uma produção seriada, uma produção em massa, isso acaba não sendo viável. Por quê? Eu vou gastar muita ferramenta, vou gastar muito tempo de máquina, eu vou desperdiçar muito material, eu vou fazer muito material virar cavaco e aí eu vou ter lá um desperdício no processo, tá? Então esse é uma das maneiras. A segunda maneira é o fundido, né? O material fundido no formato, próximo do formato final, né? Eu até fiz um desenho aqui, ó, né? A minha peça final é essa parte preta aqui, ó, né? E em volta aqui, ó, eu fiz uma linha azul achurada aqui, ó, que é o sobremetal que nós temos no material, né? Que foi muito comentado isso nas aulas, né? Então, sobremetal o que é? É um material adicional acima da medida nominal da peça, que serve para eu poder remover na hora da usinagem, né? Então, a peça fundida, se eu for fabricar uma peça no formato dessa peça preta aqui, ó, a peça fundida vai vir mais ou menos no formato dessa linha azul aqui que eu fiz, tá? É uma condição. Então, aí quando o material é um ferro fundido, e eu tenho lá uma geometria já definida, é muito simples eu fundir a peça nesse formato já próximo do formato final, prevendo o sobremetal para poder fabricar, tá? E a outra condição da peça é a peça forjada, né? Que também foi bastante comentada na aula, né? A peça forjada é uma peça que ela sofreu um processo de conformação plástica, ou seja, ela entrou numa forma e ela foi, vamos dizer assim, esmagada dentro de uma ferramenta, né? E tomou uma forma diferente, né? E a peça forjada chega para mim lá para ser torneado, né? Nesse mesmo formato aqui, como sobremetal, somente para eu eliminar lá uma quantidade pequena de material. Assim eu economizo ferramenta,
assim eu economizo tempo de máquina, né? Eu não desperdiço muito material, né? Então, assim, para peças forjadas, né? Só vale a pena eu fazer um processo de forjamento de peças a partir do momento que eu tenho uma produção em série, né? Uma produção em massa, né? Por exemplo, caixa de câmbio de automóveis, as peças são quase que todas, as engrenagens são todas forjadas, né? Por quê? Porque tem volume, né? Vale a pena eu desenvolver uma ferramenta para forjamento, que é uma ferramenta cara, vale a pena. Por quê? Porque eu vou ganhar tempo na produção e eu ganho isso no volume, tá? Bom, então isso aqui são as três condições aí que as peças aparecem para eu poder trabalhar. Ou ela vem da barra, desse jeito, ou ela vem fundida e forjada, que ela já vem mais ou menos nessa condição, já com o sobremetal, tá? E para a execução da peça, que foi muito comentado aí nas aulas, né? Para a execução dessa peça aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Tá? Então, a princípio, né? Eu vou até apagar aqui, ó. Eu faço uma operação que nós chamamos de operação de faceamento, ó. Eu tiro esse excesso de material aqui, ó, tiro esse excesso de material aqui das duas faces, né? A gente faz o faceamento da peça já na medida final ou próxima da final, depende lá da exigência, né? Então aqui eu já faço um faceamento inicialmente e logo em seguida, né, é muito comum, né, a gente fazer peças trabalhadas entre pontos, né? Ou seja, eu faço furos de centro aqui, ó, desse lado, e faço o furo de centro desse lado, né? E eu apoio a peça entre dois pontos de centro, né? Aí faz com que eu tenha lá uma condição lá de fixação boa e eu tenho uma condição de garantir o batimento dessa peça na hora que eu for virar ela na máquina ou fazer uma segunda operação, tá? Foi muito falado também nas aulas, né, a condição de você dividir o sobremetal, né? É importante? É importante, né? Porque vamos imaginar que eu tire uma quantidade maior de material aqui, ó, né? E deixo uma quantidade menor para tirar aqui, né? Se eu tirar uma quantidade de material maior aqui, vai resultar um desequilíbrio aí na quantidade de material de sobremetal na peça toda, né? Então é muito importante, né, a gente fazer essa divisão para que a peça fique com uma quantidade de sobremetal assim, mais ou menos uniforme. Tá bom? Então, pessoal, para a aula de hoje, o que eu queria que ficasse claro é o processo de torneamento, né? As formas que as peças aparecem para eu fazer o processo de torneamento, né? E aí, uma execução aqui da peça aqui, que é faceamento, né? Colocar a peça aqui entre pontas e depois fabricar ela, cortar ela aí no torno, no formato final, tá? Então, para a aula de hoje seria isso. Na próxima aula eu devo trabalhar um pouco do processo de fresamento e em breve eu vou fazer a correção dos exercícios para a nota da semana 4, tá? Pessoal, se gostou da aula, por favor, dê um like e até a próxima.